últimos 6 anos, a gestão do presidente da FIENG, Flávio Roscoe, transformou a entidade, revertendo déficits históricos, ampliando investimentos em educação e inovação e colocando Minas Gerais na vanguarda tecnológica e sustentável. Para falar sobre os principais feitos de sua gestão e os desafios futuros, recebemos hoje o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Flávio Roscoe. Presidente, muito obrigado pela disponibilidade de conversar aqui com a gente e fazer um raio-x sobre a sua gestão. Eu que agradeço, cá estou aqui ansioso para esclarecer para você e para todos aqueles que vão nos assistir tudo aquilo que foi feito ao longo desses anos na FIENG. Presidente, desde que você assumiu a FIENG, lá em 2017 havia um déficit de 60 milhões e em 2024 a gente chegou em um superávit operacional de mais de 500 milhões. Eu quero, para começar, que você explique para a gente como que foi possível atingir esses resultados tão significativos para toda a entidade. A nossa análise é sempre que é possível fazer mais com menos. E a gente trabalha motivado, cara, sabe por quê? Cada 12 mil reais que nós economizamos e que aumentamos o superávit é mais uma bolsa de gratuidade que eu posso oferecer para um jovem que não tem condições de acessar uma escola do nível das do SESI ou do Senai. 12 mil reais é no SESI, no Senai são 6 mil reais. Então cada real conta. E quando você parte do pressuposto que cada real conta, a gente começa a fazer transformações para multiplicar os reais que nós temos à disposição. E foi isso que foi feito. Foram várias iniciativas de corte de custo, mas não um corte de custo que afeta a qualidade, os serviços, aquele corte de custos que é usado a racionalidade, em que você efetivamente consegue aumentar a produtividade de todo o sistema. E eu posso dar vários exemplos muito simples. Primeiro, a gente tinha nas unidades ociosidade, quer dizer, você tinha turma com menos alunos do que a capacidade. E nós então passamos a ocupar todas as turmas. Depois do processo de matrícula, por exemplo, a gente abriu um edital para os alunos da rede pública ocuparem o excedente. Dessa maneira, com o recurso do sistema, a gente multiplicava o efeito em todos os alunos, já que encerrado o período de matrícula, todas as nossas ociosidades posteriormente eram preenchidos com aluno de rede pública via edital. Nós analisamos escolas e integramos elas com unidades do Senai. Nós aumentamos o número de alunos de escolas que tinham um número menor de alunos, nós ampliamos as escolas. Quando você amplia o número de escola, o tamanho da escola, você reduz o custo automaticamente, porque o diretor é o mesmo, a pedagoga muitas vezes é a mesma, a portaria é a mesma, a vigilância é a mesma, a limpeza altera muito pouco. O que muda só é o número de professores por sala de aula, que aumenta. Então nós saímos de pouco mais de 200 e poucos alunos por escola, para hoje estamos chegando ali perto de 800. E com certeza nós, no curto espaço de tempo, quando as nossas escolas maiores ficarem prontas, nós vamos ultrapassar o número de 1.000 alunos por escola do SESI. E quando essas escolas são integradas, normalmente o Senai tem ali em torno de 1.500. Então nós estamos falando de uma escola integrada com 2.500 alunos. Nós tínhamos escolas SESI e Senai com entradas diferentes. Nós unificamos, botamos só uma entrada. Você está eliminando porteiro, vigilância. Então são inúmeras decisões ao longo do mandato de corte de custos racionais, de pensamento sistêmico, de entender a escala mínima da nossa operação para que ela tivesse uma menor impacto no custo do aluno. Com isso, a gente conseguiu dar mais gratuidade, a gente conseguiu acessar muito mais aluno. O nosso custo aluno hora chegou a cair 43%. E qual que é o efeito multiplicador disso? Nós não somente tínhamos um déficit operacional de 60 milhões de reais e passamos a um superávit de mais de 530 no ano passado, como a gente também tinha 70 mil alunos e encerramos o ano próximos ali de 250 mil alunos. E dos 250 mil alunos, 110 mil com gratuidade. Ou seja, nós tínhamos antes 70 mil alunos entre gratuidade e pagos.
Hoje nós estamos dando superávit, né, em todo o sistema, com 110 mil alunos gratuitos. Isso é multiplicar o recurso que a indústria investiu aqui. E a gente também impulsionou a nossa prestação de serviços para a indústria, que melhorou muitas vezes a escala das nossas unidades. E a gente, com isso, está devolvendo para a indústria aquilo que ela investiu no sistema. E a percepção de qualidade, ela fica automaticamente atendida, porque se a indústria contrata mais o sistema, é porque ela está satisfeita com o conjunto de produtos e serviços que o sistema vem recebendo. E esse é um trabalho que também me dá muito orgulho, porque nós estamos cumprindo o nosso papel social, como entidade social, mas também nós estamos cumprindo o nosso papel de aumentar a competitividade e a produtividade da indústria, reduzindo o custo. Então, para fazer enfrentamento e cortar custo numa entidade que é do coletivo, tem de ter coragem, disposição e, acima de tudo, visão de longo prazo e determinação em fazer o que é o correto. Além disso, nós investimos em tecnologia, nós reformulamos métodos, metodologias, sistema, otimizamos várias ações e essas ações que vêm fazendo com que a gente tenha ganho de produtividade ano após ano. Por isso que os nossos resultados foram crescentes ano após ano. E, além de tudo, o próprio sistema capitalizou. Então, nós tivemos um resultado geral, na hora que se analisa o resultado financeiro também, de quase 800 milhões de reais. Porque o sistema passou a ter uma poupança, essa poupança passou a render. Então, hoje, nós temos um superávit operacional vibrante, mais um recurso, um lastro financeiro que dá uma estabilidade para o sistema mediante qualquer crise que possa acontecer, que também gera uma receita adicional. E esse superávit, ele é investido. Então, no ano passado, nós investimos quase 400 milhões de reais, fruto do superávit, devolvendo o superávit para o próprio sistema indústria, porque esses investimentos vão render frutos para as indústrias, para os trabalhadores e para a sociedade em geral. O SESI pôde ampliar em muito a sua área, né? E o Senai também, modernizamos o Senai inteiro. Multiplicamos o número de alunos por mais de 3, né? O Senai tem dado um show e contribuído muito para esse momento que a indústria tem dificuldade com mão de obra. Nós estamos treinando no Senai mais de 200 mil alunos por ano. A indústria tem 1.200.000 trabalhadores em Minas Gerais. Isso quer dizer que nós estamos treinando 1 em cada 6 trabalhadores do estado de Minas Gerais anualmente, cumprindo o nosso papel de impulsionar a indústria, de impulsionar o cidadão, porque você dá uma perspectiva de futuro para ele abre, ele passa a ter um novo horizonte profissional, e a indústria, porque pegando um profissional treinado, ela aumenta a sua produtividade. Presidente, agora entrando nesse assunto que você disse sobre o nosso papel transformador, eu quero citar a questão relacionada à educação, né? Desde que assumiu, você tem falado muito sobre a ampliação da nossa rede SESI-Senai, sempre privilegiando esse assunto que para o senhor é extremamente importante, exatamente por esse potencial de transformar a vida de milhões de mineiros, né? A gente pode dizer isso. Muita gente adora falar de educação, fala com aquela poesia maravilhosa, mas não faz nada. Assume governo, assume secretaria, você vai ver os números. Educação de péssima qualidade, os números horríveis do ponto de vista de aprendizado, gastos enormes. É como diz o Brasil, fala-se muito, faz-se pouco. E aqui a gente tem feito exatamente o contrário. Muita gente, quando a gente apresenta os números, chega para mim e fala, Flávio, você devia divulgar isso mais, você devia falar mais. A gente está preocupado em fazer, cara. E quando você está preocupado em fazer, você acaba negligenciando ali a fala, mas é importante falar, por quê? Para servir de exemplo, para dizer, é possível, você pode sim transformar, você pode sim fazer com que mais pessoas tenham acesso a um futuro digno. E é nessa direção que a gente tem feito. Nós vamos dobrar a rede de escolas do SESI no estado de Minas Gerais. E nós já triplicamos o número de alunos entre SESI e Senai do sistema FIENG. Inclusive ganhamos um prêmio da Samsung de maior desenvolvedor mundial de conteúdo para óculos de realidade virtual aumentada na educação para a Samsung. E já temos um percentual relevante das nossas aulas sendo ministradas com óculos de realidade virtual aumentada. Além disso, a gente tem a robótica nas escolas.
E aí todos os meninos querem fazer robótica. Só que ao fazer robótica, ele descobre que ele precisa da matemática, ele descobre que precisa do português, ele descobre que o inglês é fundamental também, que a física, que para programar ele tem que entender disso tudo. Para o robô executar as tarefas que ele programou, ou para ele criar o robô e programar as tarefas, ele precisa de um amplo conhecimento. E ele passa a ter mais atenção às matérias da escola, passa a despertar um interesse. Então a tecnologia é um grande atrativo para puxar esse menino tecnológico para a escola, interessando no conteúdo. E aí qual o resultado? O desempenho dele é muito melhor. Então nós temos um aluno com nível socioeconômico equivalente à da escola pública, com um rendimento mais de 30% superior, em alguns casos 40%, 50% superior do que alunos da rede pública. E a gente tem muito orgulho de dizer que das melhores escolas do Brasil baixa renda estão as escolas do SESI em Minas Gerais. E que esse papel é transformador em que um grande volume desses alunos, cuja mãe tem 1/3 da escolaridade média da mãe da rede privada. Então você corrige esse gap e você impulsiona essa criança e ele muda a própria casa. Passa a dar um horizonte mais largo para o pai e para a mãe. Passa a explicar fatos do cotidiano para o pai e para a mãe. Isso é transformador. E esse papel vem sendo feito com qualidade, com eficiência, com economia, mas entendendo o papel da tecnologia. Nós temos que usar as ferramentas tecnológicas a favor da educação e não impedir os meninos de usar as ferramentas tecnológicas durante a sala de aula. E seria muito mais barato desenvolver sistemas que utilizassem o celular na sala de aula. Nós estamos assassinando a futura geração graças a uma má qualidade de educação. Hoje o Brasil tem recurso para educação, é dos países que mais gasta em educação na OCDE e tem os piores resultados, porque não tem gestão. E esse é meu convite, discussão da sociedade. Educação é gestão. E como você tira o melhor dessa geração com as capacidades que eles têm, que são extraordinárias. E aí muitas vezes você culpa quem? As crianças. Você vê todo mundo falando, essa geração é muito difícil, muito difícil, muito difícil. Não, ela é como todas as outras que antecederam. Ela tem mudanças. E o mundo está sempre em mudança, essa é a única certeza. E nós temos que sempre adaptar para essa nova geração. E é isso que a gente tem feito. E por isso que a gente investe incessantemente em educação. E eu acredito que esse é o principal papel do sistema. A gente vai continuar expandindo a rede enquanto fizer sentido. E a gente também quer agora levar produtos e serviços do SESI para a rede pública para multiplicar o alcance das nossas boas práticas na área educacional.